Olá, bom dia. Página 11. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade romana. Na última aula nós falamos sobre religião, abordamos o tema cristianismo, né? E hoje então a gente vai falar sobre a sociedade, como que funcionava a sociedade em Roma. Vamos lá, todo mundo com a apostila aberta. A sociedade romana, ela era organizada com base na família patriarcal. Nela, o chefe da família era o pai, que era o chamado pater familias, tá? Ou pai de família, que detinha total domínio, não apenas sobre os animais de criação, sobre a mobília da casa, mas também sobre os seus dependentes, tá? Que era a esposa, os filhos e os escravizados. Todos os filhos ficavam sob o domínio do pai, mesmo aqueles que se casavam e constituíam famílias. Mesmo depois de casar, eles continuavam tendo, né, esse vínculo, essa dependência do pai. Que apenas com a morte do pai era que o filho mais velho se tornava o pater e passava a ser, então, o responsável pela família. Apesar do patriarcalismo familiar, o divórcio ele era permitido. Nesse caso, os filhos, né, do casal, eles ficavam com o pai. Hoje a gente vê que na maioria das vezes, né, não é sempre, existem as exceções, geralmente o filho ele fica com a mãe, mas aqui não. Aqui era dever do pai cuidar do filho. Com a separação, o filho então ele ficava com o pai. Quando um filho nascia, era necessário que o pai o aceitasse, o que era simbolizado pelo gesto, né, de levantar a criança. Talvez vocês tenham visto em alguma novela, alguma coisa, né, ficava aquela expectativa para o nascimento da criança. E quando a criança nascia, uma janela se abria, né, e o pai o levantava, mostrando ali o ato de ser pai, o seu filho, né, que estava chegando. Caso essa criança fosse rejeitada pelo pai, a mãe também o faria, deixando o bebê exposto publicamente para que fosse acolhido por outra família. Quando o pai o levantava, ele dizia: esse é meu filho, né? Eu estou feliz com a chegada dele. E ali era o símbolo de que ele estava aceitando essa criança. Caso ele não levantasse, ele não fizesse esse gesto, era sinal que ele estava ignorando o seu filho, ele não queria. E com isso, a gente acabou de ler que a mãe também não aceitava e essa criança ficava, né, ali à espera de que alguém o adotasse, de que alguém criasse essa criança. E como que era a educação em Roma? Como que funcionava, né? A educação formal das crianças patrícias, ou seja, aquelas provenientes de famílias ricas, acontecia nas escolas. Nelas, os alunos aprendiam a leitura, a escrita e a retórica. O que é a retórica, tia? Era a arte de bem argumentar, né? De falar bem, de se comunicar bem. As mulheres também aprendiam a ler e escrever e estudavam com os meninos até 12 anos. A partir dessa idade, se dividiam. As meninas eram destinadas ao casamento, enquanto os meninos, eles continuavam os seus estudos. Então, as meninas, elas não tinham muitos direitos de continuar estudando, só os meninos. Elas eram preparadas para se casar, tá? E aí a gente vai falar na página 12 sobre ciência e arquitetura. Olha só, a gente vê aqui, né, logo dois monumentos enormes aqui, né, onde a gente vai falar sobre o arco e a abóboda, que são imagens, né, são estruturas muito utilizadas. Então a gente vai falar sobre elas agora aqui, ó. Os romanos, eles construíam diversas obras de infraestrutura urbana em todos os lugares que dominaram, na Europa, na África e na Ásia Menor, também no Crescente Fértil. Embora fossem bastante originais e suas ideias, né, eles se basearam, como foi destacado,
em culturas de outros povos para formar a sua própria. A gente falou lá atrás, no início da matéria, que eles pegaram algumas, né, influências lá que eles viram, que a gente falou em Atenas, né, e trouxeram para as suas construções. Eles eram inteligentes, eles sabiam formular obras, fazer essas obras, mas eles se basearam em algumas outras, né, ideias. E com isso, a cultura desse povo, em vários casos, a arquitetura se aproximava da arte, pelo estilo, pela decoração e pela preocupação com determinados detalhes estéticos. As duas principais técnicas adotadas na arquitetura romana eram o arco e a abóboda, que a gente, né, acabou de falar, herdada dos etruscos, como a gente falou, que eles, né, puxavam um pouquinho dessas descendências de arte. Os romanos também adotaram as colunas gregas em seus vários estilos decorativos. Quanto aos arcos, é possível identificar a técnica na estrutura do Coliseu, em aquedutos e nos numerosos arcos do triunfo construído pelos romanos. Já as abóbadas utilizadas, sobretudo para ampliar os espaços internos das construções, são vistas em prédios da administração pública e em templos. Olha só que enorme, né? Um templo aqui, o Panini. Olha só, o interior do Panteão. Olha que enorme, uma abóbada, né, gigante. E do outro lado a gente tem o Arco Constantino em Roma. Muito lindo. A gente costuma ver isso em igrejas, né, crianças? Aquele teto, né, em forma de abóbada, ou esses arcos, né? A gente costuma ver isso muito nessas construções. Os romanos, eles foram grandes matemáticos, o que possibilitou a formação de uma classe de engenheiros e arquitetos de alto nível. Nós já falamos isso, né? Que lá foi desenvolvida a engenharia, a matemática, a medicina, né? Nós lemos muito a respeito disso no decorrer da história. Além da matemática, os romanos eles desenvolveram estudos geográficos e fizeram avanço nos campos da astronomia, da medicina, abrigando em Alexandria, no Egito, e na própria Roma, um conjunto de escolas de formação. Eles foram se especializando, né, e deixando aí essas escolas de formação. Aqui a gente fala sobre os engenheiros e sobre a medicina também. Roma, ela é considerada uma das grandes civilizações do passado, entre outros motivos, pelo seu desenvolvimento urbano. A cidade tinha estradas largas, avenidas, ruas paralelas e regulares, construções como fórum e teatros, anfiteatros, circos, templos religiosos, entre outras. No fórum, a população urbana se encontrava para desenvolver o comércio, discutir assuntos públicos e realizar festas religiosas e cívicas. Com uma população numerosa nas cidades do Império, os romanos criaram uma rede de esgoto, com o intuito de prevenir doenças causadas pelo acúmulo de dejetos e pelo uso de água poluída. Assim, o sistema criado separava a água que poderia ser consumida pelas pessoas e ainda mantinha o espaço público parcialmente limpo. Então, eles faziam, né, duas coisas em uma, enquanto eles aproveitavam e mantinham esse espaço aí limpo, né? E aí a gente vai ficando por aqui, temos atividades, vamos fazer a atividade do CDA, do capítulo 8, tá bom? E na quarta-feira a gente termina o nosso capítulo, que será para o nosso teste, e vamos fazer outra atividade do CDA do capítulo 9, tá bom? Um beijão. Não deixem de assistir o vídeo. Muitos alunos estão ficando com falta por não assistir o vídeo. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, as atividades que vão para casa. Nós temos uma folhinha para ser feita, todos já fizeram? Elas vão com data, né, para vocês fazerem e devolver na escola. Essas folhinhas, elas valem 3 pontos. Esses 3 pontos, eles ajudam muito para todos vocês. Eu sei que vocês têm ido bem nas provas, nos testes, mas 3 pontos a mais é maravilhoso, né, crianças? E é só fazer a atividade e devolver.
para que eu esteja corrigindo e dando a nota a vocês. Outra coisa, o trabalhinho. De vez em quando, não é sempre, eu peço um trabalhinho para vocês. Façam isso assim, me mandem foto, ou quando for devolver a folhinha na escola, mandem o trabalhinho. Vale 3 pontos as folhinhas de casa, junto com esse trabalhinho. Se vocês me mandarem todas as folhinhas de atividades e se o trabalhinho não vier, desde o momento que ele foi passado, ele está valendo ponto. Se você não me devolver, vai ficar sem a nota do trabalhinho, tá bom? Porque sempre tem o coleguinha que devolve o trabalhinho pronto. Então eu seria injusta dar 3 pontos para vocês, que mesmo fazendo a atividade não devolveu o trabalhinho, e o coleguinha que fez a atividade e o trabalhinho ficou com os 3 pontos também, tá bom? Então não esqueçam de devolver o trabalhinho, de devolver as atividades, não esqueçam de devolver a atividade. Tem aluninho que não está devolvendo a atividade, entendeu? É complicado, mas eu aguardo. Vocês são dedicados, vocês são inteligentes, esforçados, tá bom? E eu tenho certeza que até mesmo aquelas atividades que ainda não foram devolvidas, elas já estão chegando lá na escola, prontinhas, pra gente poder estar avaliando, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula falando sobre direito e literatura, ok?